Oração da manhã. Ana, a mulher que orava em silêncio, mas mexia o céu. Bom dia, alma preciosa. Antes de qualquer coisa, respire fundo. E lembre-se, se você está ouvindo essa mensagem agora, não é por acaso. O Senhor tem algo a dizer diretamente ao seu coração. Já pensou que a sua oração, mesmo em silêncio, pode estar balançando as estruturas celestiais? Pois hoje vamos caminhar juntos na história de Ana, uma mulher comum, mas com uma fé extraordinária. Então já se inscreve aqui no canal Raízes do Trono Eterno, ativa o sininho e compartilhe esta oração, porque o que vamos aprender hoje pode transformar não só o seu dia, mas a sua jornada de vida inteira. Na Bíblia Sagrada, no livro de 1 Samuel 1, encontramos uma história tocante. Ana era esposa de Eucana, mas estéril. Sua dor era constante, pois além da tristeza íntima por não conseguir gerar filhos, ainda era humilhada por Penina, a outra, esposa de Eucana. Ana representa muitas mulheres e homens de hoje, aqueles que carregam promessas ainda não realizadas, que enfrentam zombarias, pressões familiares e que, mesmo assim, continuam dobrando os joelhos diante de Deus. A Bíblia nos diz que Ana orava em silêncio. Seus lábios se moviam, mas sua voz não se ouvia, e ainda assim Deus ouviu sua oração. Isso já nos ensina uma lição profunda. Não é o volume da nossa voz que move o céu, mas a sinceridade do nosso coração diante do trono do Pai. Você já orou tantas vezes e parece que o céu está calado? Já teve vontade de desistir? Porque nada muda. Ana também passou por isso. Mas ela não deixou de buscar. Ao invés de murmurar, ela decidiu transformar sua dor em súplica. Quando Ana foi ao templo, ela derramou a sua alma perante o Senhor. E ali, naquele silêncio quebrantado, Deus começou a agir. O sacerdote Eli até pensou que ela estivesse embriagada, mas não. Era a presença de Deus tocando uma mulher que havia aprendido a lutar, não com palavras humanas, mas com clamor espiritual. Querido ouvinte, a sua oração tem poder. E não importa se você ora alto, em silêncio, em lágrimas ou deitado no seu quarto. Deus vê, Deus ouve, Deus responde. A resposta pode não vir no seu tempo, mas ela virá no tempo perfeito. Ana nos mostra que não se trata apenas de pedir, mas de confiar. Afinal, ela fez um voto. Se o Senhor lhe desse um filho, ela o entregaria para servir ao próprio Deus. E quando Deus respondeu, Ana foi fiel. Samuel nasceu. E ela cumpriu a promessa, entregando o menino para viver no templo, aos cuidados de Eli. Imagine agora o coração de Ana segurando o filho tão sonhado nos braços e ao mesmo tempo entregando-o nas mãos do Senhor. Isso é fé, isso é obediência, isso é confiar acima da lógica. Quantos de nós conseguiríamos fazer isso? Ana nos ensina que fé verdadeira não é apenas receber a bênção, mas saber devolvê-la ao altar, confiando que o que vem de Deus jamais será perdido. E nesse ponto do nosso roteiro, eu te pergunto, o que você está pedindo a Deus hoje? Um emprego? A cura? A restauração de um relacionamento? Um filho? Um novo começo? Coloque agora em pensamento essa causa diante do Senhor. Faça como Ana, dobre o coração e creia. Porque o mesmo Deus que ouviu o clamor dela, ainda está ouvindo o seu agora. Se essa mensagem já está tocando sua alma, escreva nos comentários: eu confio em ti, Senhor. Isso não é só uma interação, é uma declaração pública de fé. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Clique em inscrever-se, ative o sininho e não perca o que está por vir nas próximas partes, porque a história de Ana ainda não acabou. E a sua também não. No próximo episódio, vamos aprofundar o impacto da obediência de Ana e o crescimento de Samuel como profeta. Mas antes de encerrarmos essa primeira parte, feche seus olhos por um momento e ore comigo em silêncio. Não
Se preocupe com palavras bonitas. Apenas entregue, porque hoje Deus está ouvindo o seu coração. Ana, da entrega ao milagre que transforma gerações. Você ainda está aí? Se está, é porque algo está pulsando em seu espírito. Então, antes de tudo, declare mais uma vez: Senhor, eu continuo confiando em Ti. Compartilhe essa oração com alguém que você sabe que está enfrentando um momento de espera, de deserto, de lágrimas silenciosas. Agora vamos continuar mergulhando na vida de Ana, porque a oração dela não terminou quando ela recebeu Samuel. Na verdade, ali foi só o começo. Depois que Ana entregou Samuel para servir no templo, um novo capítulo se abriu. Em 1 Samuel 2, vemos Ana entoar uma oração de gratidão e exaltação. Esse é um dos cânticos mais profundos da Bíblia. Uma mulher que antes era estéril, humilhada, agora se torna profetisa com suas palavras. Ouça um trecho de sua oração. O meu coração exulta no Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se alargou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. 1 Samuel 2:1. Ana não só louvava, ela profetizava. Ela reconhecia que a força não vinha dela, mas de Deus. E olha que extraordinário, a mulher que entregou Samuel foi recompensada com mais filhos. A Bíblia diz que Ana teve 3 filhos e 2 filhas depois de Samuel. Deus não ficou com o que ela entregou. Deus multiplicou. Aqui há um princípio espiritual profundo que você precisa guardar. Tudo o que você entrega com fé, Deus devolve com abundância. Mas é preciso abrir mão, é preciso confiar. Ana nos ensina que o altar não é um lugar de perda, mas de colheita. Entregar a Deus não é o fim, é o início de uma jornada milagrosa. E sabe o que é ainda mais poderoso? Samuel, o menino que foi fruto de uma oração silenciosa, se tornou um dos maiores profetas da história bíblica. Ele foi quem ungiu os primeiros reis de Israel. Foi ele quem ouviu a voz de Deus, ainda criança, dizendo: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Isso nos mostra que orações feitas em lágrimas geram frutos que transformam nações. Você consegue enxergar isso em sua própria vida? Talvez aquilo que você está vivendo hoje seja o solo onde Deus vai plantar uma semente que florescerá em sua família, em seus filhos, em seus netos. Nada está sendo feito em vão. Nenhuma lágrima está sendo desperdiçada. O Salmo 126:5 diz: Os que semeiam em lágrimas com alegria colherão. Ana semeou com lágrimas, colheu com alegria. Neste ponto do nosso roteiro, eu quero que você pare e reflita. O que você precisa entregar hoje? Qual é o Samuel que você está segurando nos braços, mas que o Senhor está pedindo de volta? Pode ser o controle de uma situação, pode ser um plano, um sonho, um medo, uma culpa, uma pessoa. Lembre-se, tudo o que é colocado no altar volta multiplicado, restaurado ou substituído por algo muito melhor. Escreva nos comentários: hoje eu entrego. Essa atitude simples, esse ato de fé, pode ser a sua Ana interior sendo despertada. E não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal Raízes do Trono Eterno, este é o momento. Clique, ative o sininho e não perca a terceira e última parte desta oração profunda, onde vamos entender como a fé de Ana ainda ecoa até os dias de hoje. Ao olhar para Ana, não vemos apenas uma mulher do Antigo Testamento. Vemos uma intercessora, vemos uma mãe espiritual, vemos alguém que abriu caminho para uma geração de ouvintes da voz de Deus. O legado dela foi muito além do milagre pessoal. E você, que legado você quer deixar? O que você está plantando com sua oração hoje? No final desta parte, quero te convidar a fechar os olhos e dizer em voz baixa: Senhor, eu entrego. Mesmo sem entender, mesmo sem ver, eu confio. Que essa oração encontre eco no céu, como aconteceu com Ana.
porque o mesmo Deus continua ouvindo e respondendo. Ana, a mulher cujo clamor ecoa até hoje. Você chegou até aqui. Isso já é prova da sua fome por algo além da rotina, além do comum. É porque seu espírito está em alerta. É porque você também carrega uma oração no coração, talvez antiga, talvez silenciosa como a de Ana. Mas uma coisa é certa: Deus está ouvindo. Vamos encerrar esta jornada olhando para o legado espiritual deixado por Ana. O nome Ana vem do hebraico Shaná, que significa graça. E graça foi exatamente o que se derramou sobre a vida dela. Mas não pense que essa graça foi mágica ou imediata. Foi construída no secreto, no templo, no silêncio. Ana nos ensina que os maiores milagres nascem na intimidade com Deus. Ela não saiu gritando pelas ruas, ela não comprou influência. Ela não manipulou circunstâncias, ela orou, e na oração ela se rendeu. Isso é tão forte, porque nos dias de hoje estamos sendo empurrados a mostrar força o tempo inteiro, a ter controle, a provar alguma coisa. Mas Ana nos mostra outro caminho, o da rendição, o da vulnerabilidade, o da fé desarmada. Você já parou para pensar que talvez o que Deus mais queira de você hoje não seja uma resposta, nem uma ação, mas uma entrega? Isso parece simples, mas exige tudo. Quando Ana entregou Samuel, ela não sabia se o veria crescer. Não sabia se estaria por perto. Mas ela sabia que o lugar mais seguro para ele era nas mãos de Deus. E é nesse espírito que hoje eu te convido a fazer a sua oração da manhã. Mas não qualquer oração. Não uma repetição automática de palavras vazias. Eu te convido a fazer uma oração como a de Ana, com o coração exposto, com a alma rendida, com fé suficiente para deixar no altar o que mais se ama. Vamos orar juntos agora. Senhor meu Deus, como Ana, eu venho diante de Ti com tudo o que sou. Meus medos, meus anseios, minha dor, minhas lágrimas e também a minha esperança. Eu coloco no Teu altar aquilo que mais me pesa, aquilo que mais me importa. Eu confio que o Senhor está ouvindo, que estás vendo meu coração, que o silêncio do céu não é ausência, mas preparo. Eu entrego, eu descanso, eu confio, em nome de Jesus. Amém. Agora respire fundo. Você acabou de orar como Ana. Você está alinhado com uma promessa que nunca falha. E pode ter certeza, Deus já está em movimento. Mas essa história não termina aqui. O impacto da oração de Ana foi além do seu tempo. Através de Samuel, Deus falou com reis, com profetas e preparou o caminho para o Messias. É como se cada palavra que Ana murmurou no templo ainda estivesse ecoando nos céus, influenciando gerações. E isso é o que o Espírito quer nos lembrar hoje. A sua oração também ultrapassa gerações. A forma como você responde ao sofrimento, como você ora, como você se entrega, tudo isso pode moldar o futuro da sua família, da sua casa, da sua linhagem espiritual. Então, se você achava que sua dor era pequena, se você acreditava que sua oração não tinha importância, repense. Você pode ser a Ana da sua geração. O que você faz hoje no secreto pode ecoar nos céus por décadas. Não pare, não desista, continue. Se essa oração tocou o seu coração, compartilhe com alguém agora. Não segure essa bênção só e para você. Coloque nos comentários, minha oração também vai ecoar. Se você ainda não é inscrito no canal Raízes do Trono Eterno, clique agora no botão inscrever-se e ative o sininho. Estamos apenas começando uma série poderosa de manhãs com propósito. E prepare-se, porque no próximo episódio vamos conhecer outro personagem que, como Ana, fez história por meio da oração. E te garanto, você vai se surpreender com a força de alguém que à primeira vista parecia invisível. Não perca, versículo base do dia. Por este menino orava eu,
e o Senhor atendeu a minha oração que eu lhe tinha feito. 1 Samuel 1:27. Provérbio do dia conectado ao tema. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Salmos 37:5.